Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de português e hoje vamos estudar sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Lembrando que você precisa estar munido com os conceitos que já estudamos sobre sujeito. Então, vamos analisar alguns exemplos de sujeito indeterminado. Vamos ler a letra A. Telefonaram para você ontem à noite. Olha só, eu disse a vocês que é muito importante você saber identificar o verbo toda vez que você for analisar o sujeito, certo? Então, analisando esse verbo, olha, telefonaram para você ontem à noite. Você percebe a presença de algum sujeito nessa oração? Você vai dizer que não. É verdade, não tem nenhum sujeito expresso aí. Em uma oração que tem sujeito indeterminado, não há a presença de palavras independentes do verbo que exerçam essa função. E nem é possível identificar o sujeito por meio do contexto. Então, toda vez que você estiver diante de uma oração em que o sujeito é indeterminado, você vai sentir a ausência de palavras independentes do verbo, você vai sentir a ausência também até da falta de contexto. Ou melhor, você vai sentir que nem pelo contexto da oração será possível identificar o sujeito dela, certo? Em geral, nesses tipos de sujeito, em geral, os verbos vêm expressos em terceira pessoa do plural e quando vem expresso em terceira pessoa do singular, ele vem seguido pela partícula se, acompanhado por preposição. Mas vamos analisar aqui, olha só. Telefonaram para você ontem à noite. Vamos marcar o verbo telefonaram. Veja que esse verbo ele está na terceira pessoa do plural. E não há nenhum ser expresso independente desse verbo. Logo, eu digo que o sujeito dessa oração é classificado como sujeito indeterminado, certo? Vamos analisar agora a letra B. Precisa-se de motorista para início imediato. Olha o verbo, precisa. Ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Deixa eu pôr aqui, olha. Ele está conjugado na terceira pessoa do singular e ainda está ligado à partícula se. E vem presente uma preposição. Olha aqui a preposição, tá? Eu vou pôr aqui P de preposição, tá bom? Então, tá aí a preposição. Logo, não se vê nenhum sujeito independente do verbo precisar nessa oração. Também não se é possível, pelo contexto dela, identificar um sujeito. Logo, eu estou diante de um sujeito indeterminado, certo? Vou voltar para a letra A, o exemplo da letra A, para marcar aqui esse verbo como sendo um verbo de terceira pessoa do plural, tá? Tá aí. Vamos agora passar para a letra C. Estão ligando da escola desde o início da tarde. Nós estamos aqui diante de uma locução verbal. Veja que o verbo auxiliar estão está conjugado na terceira pessoa do plural e não tem nenhuma palavra independente dessa locução verbal. E nem pelo contexto se pode identificar um sujeito. Logo, eu digo que esse sujeito é um sujeito indeterminado, certo? Vamos agora analisar exemplos
de oração sem sujeito. Então vamos para a letra A. Há milênios já perdura. Há milênios. Então, quero chamar a sua atenção para o verbo há. Tá? Então, esse verbo, do verbo haver, nessa oração, ele indica tempo transcorrido. E é um verbo impessoal, porque ele não se refere a pessoa nenhuma do discurso. Não há nenhuma pessoa, não há nenhum ser aqui exercendo uma função. E o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, se na oração eu tenho verbos na terceira pessoa do singular, e esse verbo está significando tempo transcorrido, então eu vou dizer que a oração é sem sujeito, certo? Ou seja, o verbo destacado é um verbo impessoal. Então, a oração sem sujeito é aquela oração em que os verbos são impessoais, eles ou expressam tempo decorrido ou transcorrido, ou ainda o verbo haver com sentido de existir, ou ainda verbos que expressam fenômenos da natureza. Mas todos eles são verbos impessoais, isto é, que não se referem a pessoa ou ser nenhum que exerça alguma ação. Por isso, chamar oração sem sujeito, esses tipos de orações, ok? Vamos analisar a letra B. Choveu muito ontem à noite. Olha o verbo chover. Choveu. Terceira pessoa do singular é um verbo impessoal e expressa um fenômeno da natureza. Logo, eu digo que a oração é sem sujeito. Letra C. Havia uma porção de crianças na escola. Havia é o verbo haver com sentido de existir. É um verbo que está na terceira pessoa do singular, é um verbo impessoal, logo eu digo que é uma oração sem sujeito. Estudo nesta escola há 2 anos, certo? Vamos aqui, olha, para o verbo há. Esse verbo há está indicando tempo corrido, o tempo transcorrido, certo? Estudo nesta escola há 2 anos. É um verbo conjugado na terceira pessoa do singular, é um verbo impessoal, logo a oração é sem sujeito. Faz 2 horas que espero para ser atendida. Olha o verbo fazer, indicando tempo decorrido. Aqui você percebe que o verbo, além de indicar tempo decorrido, ele está conjugado na terceira pessoa do singular, é um verbo impessoal, logo eu digo que aqui existe uma oração sem sujeito. Vai para mais de 1 ano que ele não me visita. Olha o verbo ir. É um verbo também que expressa tempo decorrido. Conjugado na terceira pessoa do singular, é um verbo impessoal. Logo, estou diante de uma oração sem sujeito. Era bem tarde quando cheguei. Olha o verbo ser. Apresenta o tempo em geral, certo? E na terceira pessoa do singular, indicando que é um verbo impessoal. Então, com todas essas informações que eu já analisei sobre o verbo, eu digo que é uma oração sem sujeito. A atividade será enviada por meio do WhatsApp. Um abraço e bom estudo!